Oi, gente. No vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre a mentalidade financeira. Por quê? Porque, com certeza, isso é uma das coisas que faz parte da nossa jornada de autoconhecimento. E esse canal aqui eu abri justamente para falar sobre autoconhecimento. Foi quando eu comecei essa jornada em 2018. No vídeo do ano passado, no vídeo da semana passada, eu falei sobre como eu comecei esse processo de jornada de autoconhecimento devido a alguns divisores de águas da minha vida. E hoje eu quero falar com vocês sobre mentalidade financeira. Eu acho que isso é uma das bases, né, um dos pilares para a gente realmente trilhar essa jornada de autoconhecimento e vocês vão ver como uma coisa está vinculada à outra. Eu quero dividir, na verdade, esse vídeo em três pontos, que é sobre mentalidade, identidade, sobre comportamento e sobre organização. São três pilares, na minha concepção, que me ajudaram muito a sair de uma zona em que eu estava completamente endividada, digamos assim. Como eu falei no vídeo da semana passada, eu saí de um relacionamento que eu vivi, né? Enfim, quase sustentando uma casa porque a outra pessoa, ela não havia assumido essa responsabilidade e não tinha responsabilidade financeira, não tinha organização financeira, então isso prejudicou muito o nosso relacionamento. E eu me vi muito em algumas dívidas e isso para mim foi bem complicado, porque durante um bom tempo, quando eu olhei para trás, eu vi, caramba, não construí nada, não tem nada, não tenho nada, entende? E quando eu saí desse relacionamento, eu realmente tive que construir a minha vida do zero. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto do que eu quero falar, que é a questão da mentalidade. E uma das coisas que faz a gente ter a mentalidade sobre a questão de dinheiro, uma das bases, na verdade, é a nossa educação. Então, eu tive uma certa educação um pouco puxada para essa questão de organização. Querendo ou não, me ajudou um pouco. Porque o meu pai, ele sempre deu um dinheiro pra gente, né, meus irmãos, e uma mesada, né? Então, a gente cresceu, até os meus 18 anos eu ganhei mesada. E sempre, à medida que a gente ia crescendo, meu pai, ele ia aumentando um pouco a mesada, mas em compensação, ele ia tirando algumas regalias. Então, quando chegou nos 18 anos, eu praticamente tinha, claro, a minha moradia, né, e coisas básicas. Mas tudo aquilo que eu queria comprar, é, ou fazer algum curso, algo desse tipo, eu tinha que tirar da minha mesada. Então, assim, coisas realmente meu pai não dava. Ele não dava a mesada e as coisas, né? Ele ia tirando isso. Então, quando eu queria comprar algo que era mais do que a minha mesada, então eu tinha que juntar duas mesadas, três mesadas para poder comprar alguma coisa, fazer um curso, enfim. E aí isso também, de certa forma, me ajudou muito. Quando eu entrei nesse relacionamento, com o tempo eu fui vendo que a pessoa não tinha essa organização financeira e aí isso realmente me atrapalhou um pouco, eu acabei entrando na mesma onda e aí a gente foi vivendo a vida assim até que chegou um ponto que eu disse, não, não dá. Não dá pra viver assim, acordar sem saber como vai pagar uma conta, e dormir sem, sabe, com o vencimento da conta e você não sabe o que que vai acontecer, como vai fazer, não dava pra mim. Então, em 2017, a gente vendeu algumas coisas porque queríamos morar fora, e aí não deu certo. E aí comecei em 2018 e eu tinha essa reserva porque tinha vendido algumas coisas, tinha vendido meu carro e eu pensei, a primeira coisa foi realizar um sonho, né? E quero realmente realizar esse sonho. E eu acho que foi muito bom para mim, porque foi quando eu dei o pontapé realmente inicial da jornada, dentro dessa jornada de autoconhecimento. E, nossa, eu precisava disso porque eu precisava olhar para dentro, né? Então, acho que quando você começa essa jornada de autoconhecimento, a primeira coisa que você precisa fazer é justamente olhar para dentro. O que que eu estou vivendo agora? Como é que eu estou nesse exato momento? E aí, nessa viagem, olha só que coisa legal. Eu já fui com a mentalidade do que eu podia gastar por dia. Então, eu tinha um certo valor e dentro desse valor, eu dividi por dia. Então, eu acho, se eu não me engano, na época, eu estipulei gastar 80 euros diários. E aí, olha só, uma dica quando você viaja. Eu tinha 80 euros diários para gastar. E aí, se naquele dia eu gastasse mais de 80, sei lá, gastasse 100 euros naquele dia, no outro dia que eu podia gastar 80, eu não ia gastar 80, eu ia gastar 60. Porque essa diferença dos 20 foi para esse dia.
E aí as coisas iam acontecendo. Às vezes, naquele dia eu gastava só 50, eu tinha 30 de saldo, então no outro dia eu já tinha 110 para gastar, entende? Então eu fazia mais ou menos isso. E aí quando eu voltei com um pouco de dinheiro que tinha sobrado, e aí converti e dei o pontapé. Quando eu voltei de viagem, eu tomei a decisão de sair de casa. Eu ainda estava, né, morando com a pessoa. E aí eu tomei a decisão de sair de casa e sair realmente com uma mão na frente e outra atrás, como falo, né? Porque eu realmente deixei o que tinha lá, deixei pra pessoa e pra mim eu pensei assim, cara, é mais fácil eu assim, me estruturar e recomeçar do zero do que a pessoa que é muito mais desorganizada. Bem, eu pensei dessa forma, né? E aí, de certa forma, eu comecei a ir atrás de um apartamento perto do meu trabalho, porque eu morava do outro lado da cidade. E aí fui para esse lugar, comprei uma bicicleta e comecei a malhar. Então eu comecei a ter um outro estilo de vida, muito mais saudável, né? O apartamento, na verdade, era um kitnet, super pequeno, era só para mim e Deus. E tava de boa, assim, sabe? Era o que eu podia pagar. Morando perto do meu trabalho, eu não ia depender de transporte, era só uma bicicleta que eu tinha. E comecei a ter uma certa qualidade de vida. Então, assim, mas, tipo, comecei do zero mesmo, gente. E o que me facilitou um pouco a vida nesse sentido foi porque eu já tinha vendido as coisas, né? Vendido o meu carro, eu tinha um certo dinheiro no banco. E quando fiz essa viagem, né, a primeira coisa que eu pensei, vou realizar um sonho, né? Vou atender um desejo do meu coração. E fiz isso e não me arrependo. Gastei dinheiro, gastei, mas gastei com consciência. E quando eu voltei, eu já voltei nesse intuito de morar fora. Então, assim, também pensei, caramba, eu não posso gastar tanto, porque eu preciso ter dinheiro para recomeçar a vida, dar o primeiro pontapé. E aí, quando eu voltei, realmente juntei com a reserva que eu tinha. E aí, dei início com coisas básicas mesmo. Não comprei nada. Gente, eu me lembro que eu comprei um colchão, que ficou no chão um bom tempo até eu comprar uma cama. E me lembro que eu comprei um fogão. Depois foi. Aí, depois de um tempo, eu comprei o guarda-roupa e aos pouquinhos foi começando. Então, assim, é, enfim, deu certo. Hoje eu tô super bem, graças a Deus, né? Mas porque lá atrás existia uma mentalidade, que é esse primeiro ponto que eu quero falar. Então, uma coisa importante e, querendo ou não, faz parte porque isso, de certa forma, trabalha em nós ou cria em nós, na verdade, crenças, né? Essas crenças. Então, como eu vim de uma educação em que eu precisei ter um comportamento diante do dinheiro que meu pai dava, como é que eu ia fazer? Então, meu pai, de certa forma, ajudou um pouco a gente nisso. Mas, em compensação, o meu pai mesmo não era organizado. Casa de ferreiro, espeto de pau. Então, a minha educação, ela teve duas visões, né? Teve a visão de como eu lido com o meu dinheiro, né? Porque meu pai, ele não me dá, ele dava aquele valor e pronto. Então, eu tinha que me virar dentro daquele valor de acordo com o passar dos anos que eu ia crescendo, ia adquirindo certa mentalidade, enfim. E a experiência que eu tive com meu pai, né, na adolescência já, em que eu percebi algumas situações que nós tivemos que viver devido à desorganização financeira dele. E isso me causou certos traumas até hoje. Do tipo assim, cara, eu não consigo ficar sem dinheiro, eu me desespero, sabe? De não ter uma reserva de emergência. Então, assim, isso já me causou um certo trauma. Então, foram duas visões que eu tive, né, que construíram em mim duas crenças, né, querendo ou não. Então, uma crença positiva, porque eu aprendi a ter uma certa mentalidade diante do meu dinheiro, e uma crença mais ou menos não tão positiva, né, porque que de certa forma eu acho que foi até positiva, porque quando eu vivia situações com meu pai, né, que ele tinha gasto além do que deveria, isso impactava na nossa vida, né, diária, no nosso cotidiano, de algumas coisas que a gente infelizmente sofreu certas humilhações, digamos assim, isso me traumatizou de certa forma, né? Então, eu acho que você precisa, a primeira coisa para você construir uma certa organização financeira, eu acho que o primeiro pilar aí é sobre a mentalidade. É como você constrói a sua identidade em relação a essa visão sobre o dinheiro. Como é que você vê o dinheiro hoje, né? A gente meio que
que se pergunta, porque a gente vai vendo como a gente vai se tornando com o passar do tempo e quais são as nossas reais necessidades hoje, né? As minhas reais necessidades hoje são completamente diferentes do que eu vivi lá atrás. Então, de certa forma, isso traz um pouco mesmo de percepção. Então, eu acho que esse é o primeiro pilar. Quando a gente é adulto, a gente começa a criar uma outra mentalidade. Então, assim, eu acho que não adianta, tipo, eu hoje adulto, trabalhando, ganhando meu sustento, não adianta eu dizer assim, ah, eu sou desorganizado porque os meus pais eram assim. Então, assim, não adianta mais eu querer colocar a culpa lá atrás, né? Ou transferir essa responsabilidade para outros atores que fazem parte da minha vida. Eu acho que hoje, como adulto, a gente precisa ser realmente responsável por aquilo ou por aquela situação em que nós vivemos. Porque a gente precisa ter esse controle. É quando você muda a sua identidade, que é a sua mentalidade em relação ao dinheiro, o dinheiro em si, ele passa a te acompanhar. Então, isso é bem fato, tá? Eu tive muitas nuances na minha vida e convivi com pessoas que realmente não tinham organização financeira. Então, como eu falei, casei muito cedo. Essa primeira pessoa, ela não tinha vindo de uma educação com base em responsabilidades. E isso impactou, né? E no outro relacionamento também. E aí eu vim já de uma educação em que eu precisei criar essa responsabilidade, essa mentalidade, trazer para mim essa responsabilidade. E isso me ajudou a sair desse poço, né, e recomeçar e me reconstruir. Então, esse é o primeiro ponto, que é a construção da sua identidade em relação ao dinheiro, né? A sua mentalidade, tá? Em quem você está se tornando hoje e como é que você vê o seu dinheiro hoje. O segundo pilar é o comportamento. Quem é você quando ninguém está olhando e quem é você quando todo mundo está olhando? Gente, existe uma diferença bem grande em relação a isso e às vezes nem tão grande assim. Por que que eu digo isso? Quando ninguém está olhando, a gente sabe quem nós somos. Nós sabemos, né? Agora, quando todo mundo está olhando, às vezes tomar certas decisões exige um pouco mais de esforço. E eu vou dar um exemplo bem básico nisso. Eu tenho dois amigos e eu me lembro que há uns anos atrás a gente saía e tal, e um desses amigos, ele era bem, sabe, assim, um pouquinho assim, mão de vaca, né? E eu tinha um outro amigo, né, do mesmo grupo, que ele era muito assim, muito, sabe? E a gente, às vezes, ia comer alguma coisa, né? E saía e tal. E eu me lembro que esse outro amigo, que eu vou chamar de amigo A, ele era bem regradinho, né? Ele tomava aquele suquinho dele, não bebia, sabe? Pedia a coisinha dele, enfim, ele estava sempre vivendo dentro daquele regradinho. E o meu outro amigo, que eu vou chamar de B, ele sempre meio que tirava sarro, sabe, desse amigo, dizia, cara, gasta esse dinheiro, né, e tal, vai curtir a vida e tal, não sei o quê. Anos se passaram e aí hoje esse amigo A, ele tem um apartamento, ele vive bem de vida e ele tá bem estruturado financeiramente. Esse meu amigo B não tem ainda um apartamento, tá tentando terminar de pagar um apartamento financiado, quer dizer, tá começando, acho que, a pagar um apartamento financiado e sempre vive pedindo dinheiro emprestado, assim, dos outros amigos, inclusive eu. E para você ver, então, é claro que é necessário existir um equilíbrio, até porque o controle excessivo, ele não é legal, né? Porque te impede de viver certas coisas em certos momentos. E a gente sabe que o tempo não volta, né? Então, assim, a idade, a energia, a idade que eu tinha lá atrás, 10 anos atrás, não é a mesma de hoje, né? Então, assim, tem certas coisas que a gente precisa viver e encontrar certo equilíbrio. E o controle excessivo, né? E você ser tão mal fechado, às vezes, não vai te ajudar muito. Mas você precisa saber como se comportar diante do dinheiro. E aí eu me lembro que se todas as vezes em que a gente saía e aí a gente gastasse muito dinheiro em bebida, ou saísse todo final de semana, ou tivesse, sabe, aquela vida bem boêmia mesmo, só porque a gente precisa ou se encaixar, né? A gente tem uma necessidade de pertencimento. Então, para eu fazer parte desse grupo, eu preciso estar todo o tempo ali em festa,
em rodas de bebida, gastando dinheiro com isso, com bebida, com festa, com saidinhas, com churrascos, com coisa. Não estou dizendo que isso é errado, eu estou dizendo só apenas que a gente precisa ter um equilíbrio, né, um controle. Então, às vezes, o fato de eu estar sempre nessas rodas, gastando sempre com esse dinheiro, isso às vezes quer dizer que eu tenho essa necessidade de pertencimento. Por isso que eu falo a questão do comportamento. Quem é você quando ninguém está olhando e quem é você quando todo mundo está olhando. Então você precisa, por isso que eu falei a primeira base, né, que é a mentalidade, questão da identidade, né? Quem eu realmente sou e o que eu realmente quero. E aí, diante disso, eu passo para esse segundo pilar, que é a questão do comportamento. Como é que eu me comporto diante das pessoas, quando todo mundo me olha, e como é que eu me comporto quando ninguém está olhando? Quem eu realmente sou? E aí, quando eu passo a analisar isso, eu começo a também olhar para dentro, porque por que eu estou gastando esse dinheiro? É para eu fazer parte de um grupo, né? Porque eu quero, eu preciso alimentar essa necessidade de pertencimento. Então, assim, pertencimento, gente, esse exemplo que eu falei de você estar sempre, né, na vida boêmia, porque você precisa estar com esse grupo, com esses grupos, né, fazendo parte. Às vezes é gastar com coisas de marca, né, muito caras, porque também você quer fazer parte desse grupo, né, das pessoas que realmente têm essa condição maior. Conheço gente assim que não tem condições de bancar esse tipo de vida, mas para não ficar por baixo, ela precisa estar sempre com uma bolsa de marca, um perfume caro, e tal, mas não consegue, né, manter isso. Não vai conseguir manter isso a longo prazo, né? E não tem estrutura para isso. Então você vai viver sempre endividado, sem dinheiro, sem construir nada. Então é preciso analisar muito como é que você se comporta diante do dinheiro. Isso vai refletir muito e vai te trazer muitas respostas por que você age assim. Outro ponto importante em relação ao comportamento também são os gastos impulsivos com anestesia emocional. Eu falo isso porque quem nunca, né? Quem nunca, né? Eu tenho um certo vício, que é até um vício legal, sabe? Que é comprar livros. Só que eu compro mais do que eu tenho capacidade de ler. Então, é um vício que eu tenho. Antigamente eu tinha outro vício, que era em relação a cosméticos, e aí eu me vi muito assim, sabe? Nossa, teve um dia que eu olhei assim pro banheiro, eu tinha 5 shampoos. Não tinha necessidade de ter 5 shampoos. E aí foi quando eu acho que deu um clique, sabe? E eu comecei a analisar melhor isso e comecei realmente a trabalhar um pouco nisso. Os livros hoje ainda continuam meu vício. Mas o que eu quero trazer atenção aqui é sobre os gastos impulsivos com anestesia emocional. E isso é uma outra forma também de comportamento, que não é bacana, né? E quando você não consegue ter um certo domínio próprio, porque isso tem a ver com domínio próprio, e aí você passa a se anestesiar emocionalmente. E uma forma de se anestesiar emocionalmente é comprando. Muita gente cai nessa, eu às vezes caio nessa. Inclusive, essa semana eu comprei um livro sem necessidade, porque eu ganhei muitos livros no Natal e já tinha comprado outros livros, mas estava em promoção. E eu tinha tido um dia muito estressante. E eu disse, gente, preciso fazer alguma coisa para me anestesiar emocionalmente. Acabei comprando o livro. E a gente sempre recorre a isso, né? Mas a gente precisa também trabalhar algo chamado domínio próprio. Eu acho que isso é a questão do controle, né? Autocontrole. Então, é importante a gente ter essa análise, né? De não comprar de forma impulsiva, mas sempre se perguntar: estou precisando disso? Gente, é uma pergunta tão básica, tão simples. Eu tenho necessidade de comprar isso? Eu preciso realmente comprar isso, né? Eu estou precisando para esse momento agora, ou eu posso esperar um pouco mais? Eu já venho trabalhando muito isso. A única coisa que eu não trabalhei ainda é a questão dos livros, mas assim, eu já venho trabalhando bastante nisso, né? Quando eu vou comprar uma coisa, e uma das coisas que eu aprendi também é pesquisar, né? Peraí, porque eu já falhei muito, né? Às vezes comprar por impulso no lugar e logo na sequência eu consigo ver a mesma coisa em outro lugar bem mais barato. E isso dá um saving aí no meu money, né? E quando você para, respira e diz, não, não vou comprar agora.
vou analisar por que que eu preciso comprar isso. Às vezes, se fazer essa pergunta, ajuda muito a gente a aquietar a mente e perceber se realmente existe a necessidade para aquilo naquele momento. Então, esse é o segundo ponto, né, que eu quero trazer, que eu tinha até anotado aqui sobre essa questão de trazer essa consciência, né? A consciência, ela precede a mudança. E para a gente mudar o nosso dinheiro, a gente precisa mudar, de fato, o nosso comportamento. Então, esse é o segundo pilar. O terceiro pilar é justamente a organização financeira, né? Eu, quando comecei, que eu me mudei, que eu cheguei na minha casinha nova, aquilo ali tudo bonitinho, tudo ajeitadinho e tal, caramba, o que é que eu faço agora, né? Como é que eu vou fazer? Então, é muito simples. Sem tecnicismo, sem firulas, sem nada. Organização financeira, gente, são 3 perguntas básicas que você tem que fazer. É quanto eu ganho, quanto eu gasto e quanto sobra. 3 perguntas básicas. Eu acho que quando você para pensar ali, quanto é que você ganha, quanto você gasta e do que você gasta, o que que realmente é prioridade, o que que realmente é essencial, né? E o que que realmente não é tão essencial assim que pode dar um tempo. Então, e o que sobra? Eu acho que eu precisei começar a tirar algumas coisas, né? E comecei a dar passos pequenos porque também eu era sozinha, então eu tinha que começar a pagar minhas contas sozinha. E eu precisava ter um pouco de calma e não tinha ali ninguém por mim. Então eu tive que realmente recomeçar do zero e aos poucos, né, ampliando os meus bens materiais, né? Eu me lembro que até no dia que eu comprei a minha máquina de lavar, gente, ai, foi um sonho, né? Mas eu comprei quando eu pude realmente comprar, ainda parcelei. E quando eu vi que eu podia realmente pagar as parcelas. Então, acho que o básico é você nunca viver além do que você tem, né? Nunca, nunca, nunca viver ou fazer uma dívida além do que você pode pagar. E essa dívida também, essa parcela, nunca pode ser muito mais do que, sei lá, 4 meses, entende? No máximo 6 meses, né? Porque você nunca sabe o dia de amanhã. Então, às vezes você está aqui no emprego, quando dá fé, você não está mais, entende? Então, assim, você precisa ter uma previsibilidade, você precisa ter um planejamento. E não é sobre planilha, sabe? Eu acho que a organização financeira, se você parte desse básico, aos poucos você vai ampliando. Uma dica muito legal é esse livro, O Homem Mais Rico da Babilônia. Ele é um livro simples, né? Ele é bem fininho, como vocês podem ver aí. E ele traz uma coisa, ele traz vários ensinamentos, né, para quem quer começar a organizar a sua vida e tal, com uma linguagem bem legal, bem acessível, sem muita firula, bem prática, com exemplos práticos também. Ele conta, né, também como história, então, assim, dá para você fazer um acompanhamento. Acho que até para quem não gosta muito de ler, ajuda bastante. E uma das coisas bem legais que eu achei nesse livro, em um dos trechos, ele fala sobre algo assim: quando você recebe o seu salário, você também paga a si mesmo? Tem muita gente que faz isso. Quando recebe o salário, sai pagando todo mundo. Como assim pagando todo mundo? A gente paga os boletos, a gente paga o cara que vende roupa pra gente, a gente paga o cara que vende sapato pra gente, a gente paga o cara que põe a comida, a pizza, as bebidas ali na mesa, a gente paga todo mundo e às vezes não sobra nada pra mim mesmo. Então, eu preciso primeiro pagar a mim mesmo. E aí ele fala até que um exemplo básico é do seu dinheiro você sempre guardar pelo menos 10% para você. E aí você pode pensar até assim: ah, mas o fato de eu comprar uma roupa, um sapato que eu gosto, eu fazer, sei lá, uma viagem que eu gosto, eu tô pagando para mim mesmo. Tá, mas você tá pagando por um bem que muitas vezes é passageiro. Você não tá pagando para você mesmo, você tá pagando o cara que te vendeu aquilo. E você está sustentando o cara que te vendeu aquilo. Apesar de que você tá, tipo, alimentando ali um desejo, né? Ou um ego, ou o que quer que seja. Mas guardar para você mesmo é sobre outra coisa, né? E isso tem a ver com autocuidado. Quando eu realmente guardo um dinheiro para mim, eu tô falando assim: eu me importo comigo mesmo. Eu me importo com o meu futuro. O meu futuro importa para mim. E isso é autocuidado, né? E isso faz parte também dessa jornada de autoconhecimento, porque eu tô olhando para dentro, eu tô olhando para fora, eu tô olhando para o meu futuro, eu tô olhando para mim.
Então, guardar pelo menos uma parte, uns 10%, é algo básico, né? É você construir uma reserva de emergência, que eu acho que isso muitos especialistas falam sobre isso. E aí foi o que realmente eu fiz, né? Eu tinha um dinheiro guardado, porque, como eu falei, eu tinha vendido meu carro, algumas coisas, atendi um desejo do meu coração, mas não de forma irresponsável, e sim consciente. Quando eu voltei de viagem, eu fiz um certo planejamento, né, do que eu precisava como necessidade básica para recomeçar minha vida, comprar itens, alguns itens, né, domésticos e tal, e pagar um apartamento que eu poderia, naquele momento, perto de uma zona, né, de onde eu trabalhava e tudo. E comecei a organizar minha vida o passo seguinte foi justamente isso. Pronto, já comecei a organizar minha vida, os meus gastos, né, as minhas contas, e a partir de agora eu vou começar a criar uma reserva de emergência. Por quê? Porque eu preciso cuidar de mim mesmo, eu preciso construir um patrimônio, eu preciso fazer algo por mim, eu preciso fazer algo para o meu futuro. E aí eu comecei a guardar realmente um certo valor. E hoje eu tenho tanto a questão da reserva de emergência, como eu tenho investimentos, né? E eu consigo obter lucros desses investimentos. Hoje nós conseguimos ter contas digitais, então que tem rendimentos diários e isso nos ajuda bastante. Então a gente pode, né? Não dá mais para você guardar no cofrinho como antigamente, bem antigamente, ou guardar debaixo do colchão, enfim. Hoje a gente consegue guardar o dinheiro numa conta digital com rendimentos diários e isso ajuda muito a gente, né? Então, mas assim, é guardar aquele dinheiro e deixar lá quieto, né? E aí, quando surgir uma emergência, aí você usa esse dinheiro. Depois que você consegue organizar a sua vida, depois que você consegue se equilibrar, né, diante de dívidas que tenha ou o que quer que seja, você precisa começar a construir. O que que você precisa fazer com o dinheiro que sobra? E realmente fazer com que sobre, né? Então, hoje eu não guardo só 10%, né? Eu consigo guardar muito mais, porque eu tenho esse compromisso, né? Essa responsabilidade comigo mesmo. Eu acho que, assim, a organização financeira é muito mais sobre prática, sabe? É sobre autocuidado mesmo, é sobre se importar com o nosso futuro, se importar conosco, sabe? Com a nossa saúde financeira, né? Porque eu não consigo imaginar que uma pessoa que esteja sempre atolada em dívida, sempre devendo alguém, ou deixando algum boleto vencer, sabe? É feliz. Eu não consigo, gente, pensar assim, sabe? É, se alguém é feliz, ok, tudo bem. Se alguém consegue viver dessa forma, ok, tá, tudo bem. Eu não consigo viver assim. Então, eu acho que. E muitas vezes eu percebo e escuto também muitas pessoas dizendo: ah, o fulano só consegue ter isso porque ele ganha melhor que eu. Ah, fulano só consegue viajar assim porque ela é rica. Para de estar transferindo a responsabilidade da sua situação para os outros, né? É como eu falei, nós somos adultos. A gente não tem mais por que estar transferindo responsabilidade da nossa situação para os outros. Nem, porque meus pais me criaram dessa forma, então hoje eu vou viver sempre dentro dessa caixinha limitante, entendeu? De pensamento. Não. Para analisar, né, quem é você e por que que você está assim e em quem você está se tornando e o que que você pode fazer para melhorar, para mudar a partir de agora. Aproveitando que a gente está no começo desse ano, então acho que de certa forma existe uma energia que movimenta a gente às vezes, né, para tomar essas decisões, né, de mudar um pouco, sair da zona de conforto, né, tomar algumas atitudes que talvez estejam guardadas ali. Então aproveita essa energia, né, de começo de ano e muda um pouco isso, se realmente você está nessa fase, né, que precisa ter essa organização financeira. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. De certa forma, eu estou recomeçando um canal aqui. Eu abri esse canal há 5 anos atrás para falar sobre viagens. E, claro, vou trazer também sobre isso, porque é uma paixão que eu tenho. Mas eu acho que eu sempre vinculei as viagens ao autoconhecimento. E tem os vídeos antigos aí, enfim, porque fazem parte da minha história e quero deixar lá para um dia lá atrás eu olhar assim, caramba, eu comecei aqui, eu cheguei aqui, entende? Mas se você realmente gostou desse conteúdo, tá me acompanhando e quiser realmente me ajudar aí, se inscreve no canal, continua seguindo. Aos poucos eu vou melhorando, não sou uma expert aí no YouTube, né? Tô aprendendo ainda algumas coisas,
Mas é isso, eu espero que esse canal é espaço para isso, é para eu trazer tudo aquilo que eu consegui aprender nesses anos todos. E quanta coisa, assim, eu acumulei, né, na minha bagagem. E aí, que essa bagagem, ela não pesa hoje, né? Na verdade, quanto mais eu compartilho, mais ela se torna leve. E, enfim, é isso, pessoal. A gente se vê aí no próximo vídeo.